Vale do Paraíba. Hoje é quinta-feira, 17 de agosto de 2017, Dia do Patrimônio Histórico Nacional. Ontem nós discutimos aqui no nosso programa da riqueza cultural que a nossa cidade tem e um pouco também da riqueza patrimonial histórica que Taubaté tem, né? Um abraço aí ao Silésio Tomé, que esteve ontem aqui com a gente. Um abraço também ao Décio de Carvalho, que tem feito aquele trabalho bonito de colocar as figuras nos patrimônios históricos para chamar a atenção e valorizar essas edificações que fazem parte da história e memória taubatiana, né? Então a gente tem que pensar e lutar para preservar esses espaços que nós temos em nossa cidade e em nosso país. Hoje também é dia da gente conversar de esportes aqui no programa das 6, né? É dia de nós conversarmos com dois campeões, dois filipins, né? Que são da modalidade do karatê e que recentemente participaram de competições internacionais e vão participar também agora na próxima semana. Eles vão contar pra gente tudo sobre o karatê, como estão sendo essas competições representando Taubaté e nossa região. Boa noite, Guilherme Filipim. Boa noite, Giovanni Filipim. Boa noite, André. Vocês chegaram de competições agora recentes, né? Do karatê representando Taubaté e o Vale do Paraíba. Eu gostaria que cada um contasse um pouco pra gente que competições que foram e quais foram os enfrentamentos que tiveram, como que foram as lutas. Então, eu acabei de voltar de Manaus, onde eu fui disputar o Campeonato Brasileiro Zonal, na categoria sênior menos de 84 quilos, e lá consegui virar campeão, classificando para o Campeonato Brasileiro Final, que vai ser em Salvador. E também no mesmo período eu competi a seletiva nacional para poder disputar o Campeonato Pan-Americano e consegui a vaga também para a seleção brasileira para na próxima semana estar competindo no Pan-Americano. E eu cheguei faz pouco tempo da Índia, lá em Água, fiquei em segundo lugar, graças a Deus, na categoria 16 a 17, menos de 78 quilos. E foi uma experiência bacana lá que eu tive e espero ter mais dessas. Giovanni, como que foi essa competição na Índia e como que foi o processo para você ser selecionado para esse Mundial Escolar? Então, a gente passou por uma etapa chamada Paulista Escolar, que classificavam 2 para o Campeonato Brasileiro Escolar. No Brasileiro Escolar, o campeão conseguiria a vaga para o Combat Games lá na Índia. Aí, com a graça de Deus, eu consegui ser campeão no campeonato, garantindo minha vaga para a Índia. Guilherme, como que surgiu o gosto pelo karatê? Quem que influência sua? São os filmes de luta? Não, é o pai? Começou de pequeno. Foi um amigo meu que apresentou o karatê pra gente. Aí eu fui pra conhecer um dia, acabei gostando, foi meu irmão, a gente acabou indo desde 5 anos de idade, 5, 4 anos de idade. Começamos com o karatê e fomos desenvolvendo, pegamos gosto, estamos aí até hoje. Giovanni, todo pai, toda mãe, às vezes fica com medo quando o filho pensa em fazer artes marciais, né? Mas o que o karatê mudou na sua vida, além da parte esportiva? A disciplina, o comportamento meu. E fora que, tipo, pra mim o karatê hoje é uma parte da minha vida. Se eu parar de fazer, mas tem que parar de fazer karatê. Pra mim, eu acho que o mundo acaba nesse tempo aí, que eu vou ficar sem fazer o karatê. Aí ficaria um pouco difícil ficar sem, né? Esse processo de chegar a disputar campeonatos não só na região, como um campeonato a nível nacional, a nível internacional. Como que é essa preparação? Não é simplesmente chegar e entrar no tatame e sair lutando, né? Quais são as regras que você mudou até no dia a dia para poder chegar a ser campeão? Eu procuro me alimentar bem, a gente tem um acompanhamento nutricional com uma nutricionista, então eu procuro me alimentar bem, tem parte de preparação física, intervalado com os treinos de karatê, então eu procuro me preparar o melhor, comer bem, dormir bem, descansar, para treinar o certo, mas o correto possível, para chegar em determinada competição dar o meu melhor. O irmão também, mesmo processo.
Ou quando um tá querendo comer uma coisa que foge da dieta, o outro puxa a orelha? Tem que puxar, né? Puxa Pra ele, puxa segurar. Não, vamos seguir a dieta certinho pra que não precise sofrer lá na frente. Os treinamentos, como que são? Deve ter um treinamento muito intensivo, né? Para poder chegar a um nível de competição e conquistar medalhas para a cidade, conquistar medalhas para o nosso país. Queria que você contasse para o pessoal a sua rotina de treinamento em si. Então, dia de terça e quinta eu faço a parte física no CTI e à noite eu treino em Caçapava, a parte técnica. E dia de sábado eu treino aqui em Taubaté, a parte técnica lá no Jardim das Nações. E dia de segunda, quarta e sexta eu cuido da minha parte física, tipo, correndo na rua, fazendo um trabalho de musculação, acompanhando filosofia do esporte, tudo acompanhado certinho. Esse trabalho também tem acompanhamento de, além do sensei, né? Tem de outros profissionais. Quantos profissionais estão envolvidos na conquista dessas medalhas? Então, a gente tem um preparador físico, temos nossos técnicos, nutricionista, fisioterapeuta disponível pra gente, temos parte de lesão da fisioterapia, médico. Assim a gente consegue, com a ajuda da prefeitura lá no CTI, lá a gente consegue toda essa ajuda. Então, gente, nós estamos conversando com dois campeões do Karatê, né? Das artes marciais que representam a nossa cidade aqui de Taubaté, né? Que maravilha, Taubaté sendo levado o nome, por exemplo, aqui o caso para a Índia, né? E agora também vai para a Argentina, né? Você vai representar o Brasil na Argentina. Como que vai ser esse campeonato? Qual é o nível lá de competitividade? É um nível muito alto, é onde os melhores atletas de cada país em determinada categoria vão estar representando dentro da América, né? Então a América inteira vai estar lá na Argentina com seus melhores atletas. Então vai ter pessoal dos Estados Unidos, Canadá, México, de todos os países da América com um só objetivo. Todos, então o campeonato é bem disputado, bem forte. Eu vejo que vocês são bem novos, né? Sim. Mas qual é o tempo para poder chegar a esse nível que vocês atingiram, de estar saindo, né, de Taubaté e saindo do Vale do Paraíba para representar a nossa cidade, a nossa região, esse tempo de preparação que vocês tiveram? Com quantos anos começaram mais ou menos aí? Então, a gente começou eu comecei com 4 anos, ele começou com 5, e hoje eu faço 12 anos karatê, e a partir de uns 8 anos, 10 anos já deve estar bem para algumas competições internacionais, deve estar com uma bagagem boa para competir os brasileiros, os sul-americanos, pan-americanos. Desde os 12 anos de idade eu já fui para a minha primeira competição internacional, onde eu fui para o primeiro campeonato sul-americano, que foi no Peru. Então, de 2012 fui para o sul-americano, 2013 fui para o sul-americano, pan-americano, 2014, 2015. E nesse último ano eu fiquei fora e estou voltando agora no ano 2017. Então aí, para internacional desde os 12 anos e nacional, viajando dentro do país desde os 8 anos de idade. Aqui em Taubaté vocês treinam num local específico, né? De lutas, que eu confesso que eu nem sabia que existia na nossa cidade um espaço público onde é voltado para as artes marciais. Eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa estrutura lá do Jardim das Nações, que é oferecida aos atletas. Além do karatê, tem outras modalidades, né? Sim, tem o taekwondo, judô. Lá é um espaço mais para lutas mesmo, já a quadra inteira só de tatame, tem os materiais para as próprias artes marciais. Então é um espaço bem reservado para luta mesmo, um espaço bem bacana. Esse intercâmbio que acaba tendo no mesmo espaço com outras modalidades das artes marciais ajuda também a trocar experiências? Então, a gente não conseguiu ter a finalidade no karatê e em seguida também estar treinando outras modalidades. Mas acho que garanto que sim, que às vezes pega alguma coisa, tipo taekwondo, algum chute, consegue trazer pro karatê, no judô, às vezes no clinch consegue dar uma queda ali, acaba
querendo uma ajuda, assim. Ele falou de um nome de golpe aí, né? Quais são os principais golpes do Karatê? Quem está acompanhando, o pessoal costuma muito acompanhar na época da Olimpíada, né? E todo mundo é entendido, né? Que nem esse apresentador que acaba sabendo todos os golpes. Mas passou um mês e já esqueceu tudo. Quais são os principais golpes? Como que é o Karatê em si, a luta? Então, os golpes básicos do Karatê são o Kizami-Zuki, que é quando você soca com a mão da frente. Aí tem o Gyaku-Zuki, quando você soca com a mão de trás. Aí tem o Kizami-Mawashi-Geri, que é quando você chuta com a perna da frente, na região Chudan. E tem o Kizami-Mawashi-Geri, quando você chuta Jodan, quando você chuta no rosto. Aí tem o Zura-Mawashi, Kizami-Mawashi, que é quando você chuta com a parte de baixo do pé, com a sola de baixo do pé. E tem o Ura-Mawashi-Geri, que é com a perna de trás, que é quando você junta com a parte de baixo do pé também. E tem aí tem mais as combinações de golpes, que é Kizami-Gyaku, junta a mão da frente com a mão de trás, mas os básicos são esses. A gente vê pelas imagens que nós estamos exibindo que o Karatê tem toda uma proteção, né, também ali, cuidado com o físico do atleta. É um esporte caro, os equipamentos são caros para quem quer iniciar, por exemplo, né, a gente vê o futebol, que a mãe coloca uma camisa, um short lá na criança, compra uma chuteira de R$25 ali no shopping popular e já está jogando futebol. O Karatê, a gente não vê vendendo um uniforme fácil por aí. Sim, no começo, não digo que seja muito caro, mas igual no nível da competição que eu vou agora no Pan-Americano, tem uns determinados equipamentos que eu preciso usar. E esses equipamentos, eles têm uns custos mais altos, são mais caros, sim. Varia quanto por mês? Então, um kimono pra mim poder lutar lá é mais ou menos uns R$500. Aí tem um protetor de pé, que é mais esses valor também, de cada cor. Aí tem um colete, que é mais uns R$300. Tudo isso tem um valor que não é muito barato, não. No caso de vocês que já têm conquistas, o patrocinador e a prefeitura já estão também ajudando a cobrir isso, né? Sim, estão dando um suporte esse ano pra gente aí, começando com a ajuda pra gente. Hoje no Brasil, quem é o grande nome da modalidade? Quem são as pessoas, os atletas que vocês se espelham? Então, tem o Douglas Brose, que ele compete até 60 quilos na categoria sênior, que ele foi bicampeão mundial, já foi segundo, desde 2008 ele segue fazendo finais de mundial. Agora tem chegando também o Hernani, categoria até 75, tá começando a chegar em alguns campeonatos. Tem o Vinícius também, que vira e mexe, tá conseguindo uma medalha em alguns Open internacionais. Esses três acho que são os poucos diferenciados assim, no Karatê. Nível mundial? Nível mundial tem o Rafael HL, do Azerbaijão, que é, pra mim, o cara que eu gosto de ver lutar, um Azerbaijão luta limpo. Tem um turco, um pesado turco, o Erkan, que ele luta bem também, pesado. Tem o japonês, o 75, não sei o nome dele, mas são os favoritos. Tem um italiano do Luiz Busa também, que são os favoritos assim. Recentemente também o Karatê entrou como modalidade olímpica, né? Sim. Agora foi nessa Olimpíada do Brasil, né? A próxima Olimpíada é Tóquio 2020? Isso. E preparativos, expectativas, tem de vocês chegarem lá e representar o nosso país? Sim, estamos estudando, preparando, vendo os treinos, organizando competições, preciso de participar de competições, então estamos nos organizando para o ano que vem começar essa busca para Olimpíadas. E para poder chegar lá nessa Olimpíada do Japão, o que é necessário? Quais são os passos, o planejamento que vocês têm feito? Então, os planejamentos, a gente tem que participar de uns campeonatos que valem pontos para o ranking. Então a gente está buscando pegar esses campeonatos que valem pontos para o ranking e participar de bastante deles, para que a gente consiga fazer bastante pontos no ranking e ser um dos primeiros colocados do ranking do Brasil. Sendo os primeiros colocados do ranking do Brasil,
você consegue ter a vaga da seleção, sendo o primeiro colocado do ranking, e você consegue competir competições para fora, fazendo no ranking mundial. Aí você tendo no ranking mundial, você já tem não que já esteja certo na Olimpíada, mas já tem um caminho mais fácil para a Olimpíada já. Tem um processo de classificação, então, para poder participar, né? Sim. A linha de corte é muito alta, assim, para poder participar? Bastante gente que busca essa vaga, bastante gente que vai disputar ela. Hoje, na Olimpíada passada, quantos representantes por categoria foram? Então, o Karatê não teve na Olimpíadas ainda. Não, né? Não, mas vão ser... No Karatê, na categoria de Shiai, comitê de luta, são 5 categorias por peso, que são divididas por peso. Que no masculino são 60, 67, 75, menos 84 e mais 84. Para Olimpíadas, esse peso vai ter umas modificações. Ele vai ser apenas 67, 75 e mais 75. Então serão essas 3 categorias e uma categoria de kata. Então vão ser disputados essas 3 categorias aí, os melhores. Qual que é a diferença do kata para o comitê? Então, o kata seria mais uma luta imaginária, onde você não acerta o seu adversário. O comitê já não, o comitê você já começa a dar golpes no seu adversário, começa a chutar, e o kata ele é mais tipo um demonstrativo, é soco, chute demonstrando. Diferente do chá que já é mais um pouco de porrada, essas coisas. O tempo de duração de uma luta, o normal, são quantos? Então, na categoria juvenil, são 2 minutos cronometrado. Então, se o juiz para a luta, para o cronômetro. E na categoria adulta, são 3 minutos cronometrado. E nível de mundial, as finais são 5 minutos cronometrado. Então, nós estamos conversando com o Giovanni Filipinho, o Guilherme Filipinho, contando um pouco pra gente o que é o Karatê e sobre a carreira deles, né? Que eles estão representando a nossa região, a nossa cidade, em campeonatos mundiais, né? Em campeonatos também estaduais e aqui no Brasil, e levando o nome de Taubaté, levando o nome da nossa comunidade para outros lugares, né? E mostrando que nós também temos grandes talentos nas artes marciais, grandes talentos no Karatê aqui em Taubaté. A gente falou de patrocínios, né? A prefeitura está dando um apoio, vocês têm aí Alimentos Ouro na camisa, né? Sim. Mas só eles não bastam, né? Para poder participar desses campeonatos todos, né? Quanto que fica o ano, mais ou menos, aí o planejamento financeiramente, e até para quem está assistindo, as empresas, indústrias da nossa cidade, o comércio, de repente poder também estar colocando o nome na camisa aí também, sim, aproveitando, sim, né? Para dar uma força para o esporte nosso. Então, a gente tem uma ajuda também da parcelaria do Lúcio, que ele ajuda em alguns campeonatos pra gente. E no ano, depende muito das competições, dos lugares, assim. Mas tem competição que é lá no Nordeste, gasta 3 mil só de passagem. Aí tem mais alimentação, estadia lá. Então vamos supor aí uns 3,5 competição lá pro Nordeste, assim. E daí tem os Opens internacionais. Então depende muito do que você vai competir, das competições que você vai escolher lugar. Um espelhou o outro para poder disputar, né? E poder fazer também a mesma carreira aí no Karatê. Hoje vocês também participam de projetos com crianças, com jovens, em escolas também, vocês já levam a essência do Karatê para dentro da escola, consegue já transmitir um pouco sobre isso? Então, a gente ainda não chegou a dar aula ainda, assim, mas as crianças que fazem Karatê, que a gente tem em contato assim, a gente procura incentivar bastante, não pelo Karatê nosso, Karatê competição, mas sim também pela filosofia do Karatê, que eu acho bem bacana, bem regrada, bem certinha, sabe? Então a gente procura bem conversar com essas crianças. Conversar também, às vezes, tipo, dar uma ajuda, uma força, faz isso. Procurar incentivar cada vez mais a procurar o esporte, o caminho do esporte, para que ela não se perca mais pra frente no mundo.
Então, quer dizer, um pai ou uma mãe hoje que está querendo colocar o filho no esporte, de repente aí o filho interessado nas artes marciais, pode procurar lá o Jardim das Nações. Pode. E também tem as aulas de iniciação, vocês têm essas informações para poder passar para a gente? Quem procurar, o horário? Então, é entrar em contato com a prefeitura para saber certinho o horário. Mas, se eu não me engano, é segunda e quarta, das 6 até as 7, alguma coisa assim, um horário assim. Mas é entrar em contato com a prefeitura e saber certinho esses horários lá no Jardim das Nações. Então você pode procurar o site da prefeitura também, que tem a Secretaria de Esportes lá, o ícone, né? taubaté.sp.gov.br. Tem o telefone lá da área de esportes. Um abraço ao Macaé também, que é o nosso secretário, né? E convidando já ele para participar com a gente aqui no programa das 6 na TV Cidade e falar um pouco também sobre os projetos que temos aqui em Taubaté. Eu estou vendo aqui a lista grande de vocês aqui de competições, né, de conquistas, é muito grande, né? Começa lá com o Giovanni, por exemplo, terceiro colocado no Pan-Americano 2014 e agora vice-campeão na Índia, como falou. O Guilherme acabou de chegar aí como campeão de Manaus e começou como vice-campeão sul-americano, né? Essas conquistas aqui, quais delas foram as que tiveram mais dificuldade, as que foram mais prazerosas que vocês já participaram? Então, para mim foi a Índia, porque foi uma experiência muito bacana. Foi poder lutar, além de só que do país da América, lutar com outras pessoas do mundo, como o chinês que eu lutei, um indiano. Aí foi para mim também a mais dificultosa. Além de ser só o árbitro indiano, acabou na luta acabando empatado, aí claro que quis puxar para eles, mas foi uma luta bem bacana, foi bonito de se ver a luta. Na questão da língua, adaptação de outra cultura, também influencia na hora da disputa, antes da disputa, como que é? Não, então, tipo, você manter a cabeça focada ali, só focar só na competição, isolar o tipo de resto, acho que não influencia muito não. Então, a competição, acho que pra mim, a mais bacana que eu tive foi quando eu fui vice-campeão sul-americano. No ano anterior eu tinha ido terceiro, perdi da semifinal do sul-americano e fui medalhista de terceiro. Aí no ano seguinte eu consegui disputar a final de um campeonato sul-americano, foi uma coisa muito inédita para mim, muito prazerosa, muito gostoso de sentir a emoção de estar fazendo uma final de um campeonato sul-americano, onde estão todos os países da América do Sul lá, e você está entre os melhores. Para vocês verem e ouvirem, né, o depoimento dos dois aqui, falando do quanto o esporte é importante na vida deles, que além da parte esportiva, da parte física, né, tem todo esse contato cultural, esse contato de línguas também, né, de poder conversar com pessoas de outros lugares do mundo, né, e trocar todas essas experiências. O esporte realmente ele não tem fronteiras e te leva para qualquer lugar do mundo, te dando uma oportunidade. Basta você começar, e você que principalmente tem um filho em casa que de repente tem dificuldade escolar, tem todo um processo, né, de evolução ainda por vir, você pode de repente matricular num esporte aí, como o Karatê, está aqui os dois exemplos, e com certeza se não for campeão nas competições, você vai ter um campeão em casa da vida, né? Eu gostaria que vocês deixassem aí considerações, contatos, agradecimentos a quem incentiva vocês, né? Acho que é importante isso. A gente queria agradecer a nossa família que sempre nas dificuldades de ajudar a gente para as competições estão lá nos ajudando, procurando fazer o máximo. Meu pai, minha mãe, nosso professor nos incentivando, treinando nós o mais correto possível, da melhor forma possível. A prefeitura que está dando um apoio agora pra gente, a Oruan e o Lúcio da pastelaria que vem dando um apoio pra gente também. Então agradecer eles e também nossos colegas de treino, nossos amigos, parceiros de treino lá, estão sempre todo dia lá com a gente, lutando,
enfrentando barreiras com a gente, corrigindo os golpes com a gente. Eu queria agradecer também aos meus pais e família, que sempre me incentivaram, mesmo na minha época eu passei por dificuldade no karatê, eles estavam me ajudando, não, vamos lá, cara, você vai conseguir. Queria agradecer ele, ao Lúcio, aos alimentos do Luan, uns amigos meus que sempre me incentivam, pô, bacana, cara, vai lá, você vai conseguir. Queria agradecer a todos eles e um beijo, galera. Vocês falaram da família. Você quando foi pra Índia, você foi sozinho ou foi com... Fui sozinho. Sozinho deve ser mais difícil, né? Mesmo com rede social hoje, com telefone, mesmo assim chega uma hora... Chega naquela era 8 horas a mais que aqui. Às vezes pra falar com minha mãe eu tinha que ficar um pouco acordado mais tarde da madrugada, pra falar com ela, acordava cedo pra conseguir falar um pouco com ela. Durante o dia, tentar falar o máximo possível. Pra tentar matar um pouco a saudade, né? Importante. Gente, nós conversamos agora no nosso programa das 6 com Guilherme Filipim Salgado e o Giovanni Filipim Salgado, eles que são campeões, né, de diversas competições, né, pelo nosso país, pelo mundo agora já também representando aqui a nossa região, representando a nossa cidade, e vieram falar um pouco dessas conquistas aqui pra gente, pra você que está nos acompanhando no programa das 6 na TV Cidade, né? É um orgulho nosso, gente. Nós temos que aplaudir e registrar isso, porque não é sempre que a gente recebe campeões no nosso programa, né? Não é sempre que a gente tem assim, bons exemplos para mostrar para vocês em casa. Mas graças a Deus estamos tendo aqui no programa das 6. A gente vai para um rápido intervalo, né? Rapidinho. Daqui a um pouquinho a gente vai conversar com o engenheiro Márcio Santos sobre acessibilidade em espaço público. É um intervalo rápido. Já volto. Construtor Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtor Araújo Simão, excelência em construção. Programa Transparência. Oferecimento Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Modas Marioto. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Telefone 123633-2017. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades, se preocupando com o nosso planeta com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. Milclean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116.
Estamos de volta com o programa das 6 aqui na TV Cidade. Falei que era rápido, né? Foi só o tempo de a gente trocar aqui os entrevistados, né? Para bater um papo com a gente. Eu agora converso com o arquiteto, Márcio, engenheiro e urbanista, Márcio Santos, né? Ele que é amigo nosso aqui da casa, já participou com a gente de outros programas também pela TV Cidade. E hoje vem debater conosco a questão da acessibilidade em espaço público. Primeiramente, boa noite, engenheiro. boa noite, André. Prazer estar aqui mais uma vez na Casa Nova, né? E sempre uma satisfação poder compartilhar com vocês, né? As ideias e os projetos do que tem acontecido aí na nossa cidade, né? No nosso município. Bacana, o engenheiro Márcio Santos, ele tem um projeto, inclusive, ele oferece palestras para entidades, para faculdades, a respeito da acessibilidade em espaços públicos, sobre segurança do trabalho e outras questões que envolvem, né, toda essa questão da mobilidade, né. Engenheiro, as cidades ainda têm muita dificuldade para adaptar-se às leis e normas vigentes em nosso país, desde a Constituição de 88, né? Exatamente. E mesmo depois de regulamentadas outras leis e artigos e dispositivos, ainda tem essa dificuldade. Por que acontece isso? Por que o poder público não consegue facilitar a vida de quem necessita ter a vida facilitada? Olha, eu vou te dar um exemplo. Você falando aí me fez lembrar que eu fui interpelado por uma aluna lá na escola, né? Se eu tinha material a respeito de acessibilidade, inclusão social para pessoas com deficiência, na questão assim de legislações de âmbito municipal, estadual, federal. E eu disse para ela assim, me passa o seu e-mail que eu vou te encaminhar o que eu tenho. Eu mandei tanta lei para ela, né? E eu tenho certeza que eu não tenho tudo. Eu tenho uma parte. Que ela se assustou. Ela falou assim, tudo isso, professor? Eu falei, pois é. Uma infinidade de leis de ordem municipal, estadual, federal, e que algumas ainda não estão engatinhando, estão começando a serem cumpridas, né? Os órgãos públicos eles estão ainda engatinhando nessa questão. A gente tem observado de uma maneira geral a cobrança pela acessibilidade nos espaços públicos, na questão de calçadas, né? Calçada segura. Tem um decreto aí de 2014 da Prefeitura Municipal de Taubaté. Então, as prefeituras, de um modo geral, estão procurando se adaptar às leis que tem, né? Já é um ponto positivo. Mas ainda está muito devagar, né? E nós, arquitetos e urbanistas, temos um grande papel nisso aí, né? Como agente transformador e também agente de cobrança, né? Para que os órgãos públicos possam definitivamente aplicar a lei, né? Que são várias que existem aí. Nós temos imagens aí, né, que um dos principais públicos que acabam enfrentando essa dificuldade são os cadeirantes, né? Porque as calçadas, especialmente Taubaté, por ser uma cidade da época do Império e com ruas muito estreitas e calçadas mais estreitas ainda, né? Acabam não tendo condições de se locomover pelas praças e tendo que, né, indo parar no meio da rua. Uma calçada segura, o que ela deve ter, que normas ela deve observar, qual é a distância adequada de uma calçada para uma parede de casa, um muro, por exemplo? Olha, eu vou te dar alguns parâmetros, né? Existe a lei de acessibilidade, que é a famosa NBR 9050, que é originária do ano de 2004, e agora, né, alguns ainda não sabem que tem uma atualização para 2015. Mudou algumas coisas na questão de, não tanto na simbologia, mas nas questões dos espaços, né? Mas de um modo geral, ela nos traz essa questão da calçada, que não pode ter mais do que 3% de caída, da onde ela se inicia, por exemplo, saindo da testada ali do imóvel, né, na frente, para a guia, de um modo geral. O módulo de referência continua o mesmo, que é 80 centímetros por 1,20 m, para comportar uma cadeira de rodas. E tem a lei também, o manual horizontal, e isso a Prefeitura de Taubaté, por exemplo, já tem cobrado, inclusive, nos projetos. É uma simbologia que está prevista no manual horizontal, e a gente tem observado isso nas cidades. É um espaço de 2,5 m, onde é pintado o símbolo internacional da pessoa com deficiência, aquele na cor azul, né, geralmente.
e mais 1,20 m listrado de amarelo, indicando que ali é um acesso para a pessoa com cadeira de rodas, por exemplo, poder se locomover, sair do seu veículo, né, adaptado. Porque não adianta nada você garantir o espaço para pôr o carro, mas a pessoa não ter o espaço para poder sair com segurança do seu veículo. Então, 2,5 m mais 1,20 m, 3,70 m. Esse espaço já está sendo colocado nos projetos, tem sido exigido pela área de planejamento de Taubaté, e eu acho uma situação positiva, né? Já tem sido colocado, tem sido cobrado isso nos comércios da cidade. A gente observa muito isso, querendo citar nomes, mas nos supermercados, né? No Chibata, Atacadão, em alguns comércios aí a gente observar na cidade, a gente já encontra essa simbologia pintada no recuo obrigatório para a vaga de estacionamento, né? Além do poder público, da prefeitura, do governo do estado, etc. e tal, os responsáveis por fazer as leis e também por garantir a acessibilidade nos espaços públicos, outros entes precisam também agir em conjunto, né? Essa semana eu esperando o ônibus na Praça Santa Terezinha, 1h35 só, é outro assunto que ainda vamos debater mais para frente, mas ali tem próximo uma pizzaria, tem a marcação do deficiente para ele subir a calçada, mas o poste da concessionária, da Bandeirante, que é a nossa concessionária de energia aqui, fica no meio da calçada e não tem 80 centímetros entre o poste e a parede. Então, como garantir que os outros responsáveis pelo espaço público também, que utilizam o espaço público, façam, né, cumprir a lei? Né? Então, todas as parcelas presentes da nossa sociedade, né, tem que ser participante ativa, atuante dessas mudanças garantidas por lei. Leis que têm que ser e devem ser obedecidas. Tem que garantir o acesso da pessoa com deficiência, e a gente tem essa tendência, quando a gente fala de pessoa com deficiência, automaticamente se lembrar apenas da deficiência física, né? A pessoa com cadeira de rodas. Mas é muito mais amplo isso. Existem também as pessoas com mobilidade reduzida, né? Pessoa com andador, a pessoa idosa, gestante, com algum, sei lá, pino na perna, pessoa com uma dificuldade de se locomover. E dentre as deficiências, existe também a deficiência visual, né? A deficiência auditiva. E se não bastasse tudo isso, ainda existem as pessoas com deficiências múltiplas, onde a mesma pessoa tem 2 ou mais deficiências no seu corpo. Então é uma dificuldade para essas pessoas se locomoverem nos espaços públicos. Eu sei desse exemplo da Praça Santa Terezinha. A gente tem visto que, de uma maneira geral, as esquinas das nossas cidades têm sido rebaixada a guia e tem sido pintado o símbolo internacional da pessoa com deficiência. Mas como eu falei no comecinho da entrevista, ainda está muito devagar, está engatinhando ainda, e entidades, órgãos como, por exemplo, a Bandeirantes, elas têm que se adequar. Os nossos vereadores aí têm que fazer, têm que cobrar, a sociedade tem que cobrar de um certo modo, né? Nós também, arquitetos, todas as pessoas presentes na sociedade, temos que cobrar isso, né? Porque não basta só a gente culpar a prefeitura. A situação ela é mais ampla, né? É como a gente conseguir que a sociedade cobre se ela mesma também não cumpre a parte dela. Eu vou pedir para o Marcelo colocar uma foto aí, aquela foto que tem uma calçada, Marcelo, cheio de lixo, que tenho certeza que não foi a prefeitura que pôs, tenho certeza que não foi uma empresa que pôs, mas que é a sociedade que pôs, a comunidade que deixou a calçada cheia de lixo. É a foto número 6, Marcelo. Se puder pôr pra gente aí, né, para mostrar uma foto como essa, engenheiro. Como fazer que a população entenda que ali pode passar uma pessoa com deficiência, pode passar uma pessoa, um cadeirante, um deficiente visual, e não deixa esse lixo aí na frente? Então, a cidadania, na verdade, não começa só pelos órgãos públicos, né? Ela começa de nós mesmos, né? Já dentro da nossa casa. Já é um apanhado dos princípios e valores que a gente aprende na família desde a nossa infância, né? Que os nossos pais procuram aprender. E é o que eu sempre falo, aquilo que os nossos pais não conseguem nos ensinar, a escola, porque os professores não podem substituir o papel dos pais, né? Como a nossa sociedade hoje, de um certo modo, tem procurado garantir isso. Os professores, você não ensina isso para os nossos filhos, mas isso é responsabilidade dos pais.
Mas aquilo que os pais não conseguem ensinar, a escola não consegue colocar na mente da pessoa, a vida vai ensinar. E o que a vida tem ensinado? Esses maus exemplos que a gente tem visto aí, essa imagem que você mostrou. E eu pergunto às vezes até para os meus alunos, a educação vem do berço, vem de casa. Eu sempre faço isso, e eu já pego já na ferida. Falo, você quando chupa uma bala, por exemplo, você não joga o papel no chão, né? Aí você já vê pessoas meio assim constrangidas, meio sem graça. Algumas até se entregam, falam, infelizmente eu jogo o papel no chão, porque eu não vejo uma lixeira próxima. Mas você vê uma lixeira, né? Os equipamentos urbanos, eles estão disponíveis aí nas ruas, na nossa sociedade. E as pessoas, por comodidade, entre aspas, jogam o lixo na rua. Aí a gente vê essa cena terrível aí, de várias caixas, né? Até que passe alguém da reciclagem ali e pegue aquilo ali, né? Porque papelão também tem valor, né? Mas isso, a gente sabe que muito disso aí vai parar nos nossos bueiros, né? Aonde tem bueiro, né? E daí acaba entupindo com a primeira chuva que vem, né? Infelizmente passa pela nossa educação, todo esse processo, e não depende só do poder público, depende de todos nós. Basta nós lembrarmos o exemplo do Japão e da Coreia, né? Quando fizeram a Copa do Mundo lá na Ásia, que todos os torcedores, assim que acabava a festa no estádio, acabava o jogo de futebol, cada um com o seu saquinho de lixo, recolhia ali e deixava o estádio pronto para a próxima partida, sem a necessidade, inclusive, da organização lá contratar pessoas especificamente para poder fazer a limpeza do estádio. E cada um pegava o seu lixo e levava de volta para casa. No Brasil nós temos exemplos, né? As testemunhas de Jeová, quando se reúnem em seus encontros, cada um também pega o seu saquinho de lixo e leva embora para casa. Na Copa do Mundo aqui no Brasil também, os japoneses quando aqui vieram, lá no Maracanã, eles, assim quando acabou o jogo, eles pegaram o saquinho de lixo e levaram de volta para casa. O que falta para você de casa poder fazer tudo isso, né? Colocar no seu bolso, no seu saquinho de lixo, na sua mochila e levar seu lixo de volta para casa. Falta só a sua atitude, porque as consequências podem ser graves. Um deficiente que vem logo atrás, ele pode escorregar na casca de banana que você jogou, num saquinho plástico que você jogou, ou como já aconteceu comigo, escorregar num papelão molhado, porque o papelão fica molhado por baixo, se você pisar em cima, escorrega na calçada também, tudo isso atrapalha a mobilidade da nossa cidade. Para isso, engenheiro, existem também leis que penalizam o cidadão que não cumpre, que também penaliza o poder público quando ele não cumpre, né? Eu gostaria que você destacasse as principais leis. Sim. As leis, elas não falam só sobre simbologias e o que tem que ter, ela também traz toda uma série de penalizações, né, multas, tanto para o poder público quanto para o cidadão de um modo geral, né? E tem várias, eu falei para você da lei, né, da calçada segura, que é municipal, é a principal, lei 13.000, não lembro o número de acordo agora, é 13.014 ou 13.214, alguma coisa assim. Por exemplo, volta a foto, Marcelo, por favor, uma imagem como essa, o cidadão pode ser multado, né? Ele para na frente da rampa do deficiente. Sim. Essa rampa ainda você pode reparar que ela ainda já não está ainda com o símbolo internacional da pessoa com deficiência. Deve estar sendo adaptado recentemente, né? É da nossa cidade essa imagem? É uma imagem a gente pegou na rede social aí. Isso aí é passível de multa, sim, pelos agentes, né, do trânsito, né, da cidade. E lembrando, eu vi você falando agora há pouco da consciência, da atitude, e eu sempre pego nisso nas palestras por onde eu tenho dado, que é o seguinte, e inclusive você teve numa ou outra, né, presente, você vai lembrar dessa frase, que às vezes a gente está participando de algo desse tipo, palestras, seminários, simpósios, e a gente fica enxergando lá na frente como se fosse um livro, né? Visualizando, imaginando aquilo, mas a gente não vê que a gente não quer, mas a gente pode vir a se tornar uma pessoa amanhã com deficiência ou com mobilidade reduzida. A gente não sabe o dia de amanhã. De repente eu sofro um acidente, né? Eu lido muito com essa questão de acidente de trabalho, ou eu brinco com os rapazes, né? Vocês que jogam futebol, não sabe o tipo de lesão que você pode ter aí, né? De repente temporária ou permanente, um acidente de trânsito, de moto, de carro, e amanhã você pode vir a ser uma pessoa com deficiência, né, em alguma área, mobilidade reduzida, aí você vai se lembrar de tudo aquilo que a gente tem falado, né, o seu veículo de comunicação, por exemplo, mas e tantos outros, né.
Você também falou da cidade nossa ser da época do Império, arcaica. Aí na questão do poste, nós temos muitas calçadas estreitas ainda na nossa cidade. Eu vou te dar o exemplo de uma ali na descida da Jacques Félix, perto acho que é ex-padaria com Lúcio, né? Do lado direito ali tinha uma calçada ali que o poste tomava conta da calçada toda. Aquela calçada ela já foi alargada, alguns anos já. O poder público ele tem esses instrumentos de criar leis e decretos para alargar vias, tem vários aí, né, parados aí, para poder alargar a via para ou o leito carroçável ser aumentado para ter mais acesso de veículos, ou o próprio passeio público, que é a calçada, poder comportar uma cadeira de rodas e um poste, né, de eletrificação, por exemplo. Quais são os órgãos de fiscalização para cumprimento dessas leis? No caso da prefeitura é a Secretaria de Mobilidade Urbana, né? Mas quais são... A Secretaria não está fiscalizando, o cidadão, por exemplo, ele pode recorrer a quem? Então, ele poderia, por exemplo, fazer com que os vereadores exerçam o papel ao qual eles foram destinados, né? Eles elaboram as leis, mas eles também têm que fazer como parte do poder, né? Fazer cumprir elas. Então a gente tem que procurar a Associação de Moradores de Bairros, a Secretaria de Mobilidade Urbana, né? Que infelizmente tem mudado muito de sigla, né? Era CEMOB, agora parece que é SMU. Se importam tanto com as siglas, e o mais importante é ela fazer o seu papel bem feito, né? Ela tem procurado fazer, eu tenho acompanhado isso, mas o importante não são as siglas, o importante é o papel que tem que ser feito. E a gente tem que cobrar isso também nas esferas, se não conseguir nas esferas municipais, tentar as esferas estaduais, né, as secretarias lá do governo do estado, ou alguém de âmbito federal. Eu sei que a deputada Mara Gabrilli também ela é bastante atuante nessa questão aí, né, e quando eu falo dela é totalmente apolítico, né, porque eu não sei nem de que partido que ela é, né, não me importo com isso, não me interesso com isso. Eu apenas cito ela às vezes nas minhas palestras, porque eu sei que ela tem feito um bom papel, aí, um bom trabalho, privilegiando o acesso das pessoas, mas também a aplicação das leis, né, que estão aí. Então a gente pode até mandar um e-mail para ela, por exemplo, e cobrar isso. Qual que é a parcela, vocês têm dados, informações a respeito da parcela da população que necessitam dessa atenção especial? Quantos hoje nós temos de deficientes na nossa cidade, no nosso estado? Precisamente, assim, no nosso estado, no nosso município, eu não tenho esses dados, mas de um modo geral, a gente sabe aí que é quase 20% das pessoas, né, elas têm uma certa deficiência ou mobilidade reduzida. E isso, uma hora o censo vai conseguir apurar mais preciso, porque isso é igual a questão da pele, né, muitas pessoas não se declaram negras, porque acham que são pardas e não sabem às vezes que pardo pode entrar na questão do negro, né? Não sabem os seus direitos, né? E isso aí também algumas mídias aí tentam enrolar as pessoas, isso já é uma questão cultural do nosso país. Da mesma forma são as estatísticas sobre as pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida. Existe uma parcela grande aí que chega a torno de 20%, mas se você for pesquisar, é capaz que esse número seja menor. São questões aí que vão tendo no nosso país e tantas outras, né? Como a questão, por exemplo, não tem nada a ver com a nossa entrevista, mas as vítimas, por exemplo, do Carandiru, né? Que falam que foram 111, mas eu conheço várias pessoas que estiveram presentes no momento que falam que foram 600 ou 700 vítimas do Carandiru. Eu cito às vezes em aula o exemplo da Vila Socó, o incêndio da Vila Socó em Cubatão, no ano de 1984. Ali foram dadas 93 vítimas, estatisticamente. Só que foram mais de 400. Porque só naquela semana ali foram identificadas 300 crianças que sumiram das escolas. De maternal, jardim de infância e prézinho, né, na década de 80. E aí muitas pessoas nos perguntam, mas como que esses dados são maquiados assim pelo governo? No caso do Carandiru, por exemplo, e do incêndio da Vila Socó, é mais ou menos o mesmo exemplo, né? Muitas pessoas provenientes da região Nordeste vieram trabalhar aqui na nossa região sem registro, né? Muitos familiares sabiam que tinham vindo para cá, mas também não voltou, não sabia se tinha constituído outra família aqui e não foi exigido isso. Então ficou meio, entre aspas, fácil de se sumir
com tantas vítimas. No caso das crianças da Vila Socó, é porque muitos pais tinham vários filhos naquela época, né, mais de 10, e não registravam eles em cartório. Então essas crianças, na verdade, elas não existiam, né, vamos dizer assim, pro país, né? Falando em país, um dos calcanhares de Aquiles do nosso país, quando se diz respeito à mobilidade, é o transporte público, né? Infelizmente, nós vivemos aqui na cidade de Taubaté, somos testemunhas disso. As empresas de transporte público, de ônibus municipal, estadual, ainda não cumpriram as leis e normas que regem, né, a questão da acessibilidade. Começou lá na Constituição de 88, foi regulamentado em 2004, tiveram 10 anos para adaptarem toda a frota de ônibus para cadeirantes, deficientes, pessoas com mobilidade reduzida, e ainda não cumpriram. O que está faltando para poder essas empresas cumprirem, engenheiro? E quais são as dificuldades para cumprir a acessibilidade no transporte coletivo? Olha, a expressão é um pouco forte, mas acho que de uma maneira geral falta, acho que é vergonha na cara mesmo, sabe? Desculpa o termo, às vezes é meio forte, mas a gente vê recentemente, acho que foi ontem ou hoje, o exemplo da frota de São Paulo, que adiaram 20 anos para poder tirar uma porcentagem da frota movida a diesel para um combustível que não fosse tão poluente, né? Inclusive teve protesto lá colocando máscaras cirúrgicas nas estátuas. O povo protesta, né, tenta fazer algo para cobrar o poder público, mas é difícil. Então as empresas de ônibus, elas também vão empurrando, elas vão se amparando em questões, alguns políticos, e vão prorrogando isso. Elas sabem do que elas têm que fazer. Mas no caso específico da nossa cidade fica até complicado, né? Porque quando a gente só tem uma empresa que trabalha aqui, né, fica difícil. A gente deveria há muitos anos já ter mais do que uma empresa trabalhando em Taubaté, pelo menos umas 2 ou 3. E quando tem uma só mandando na cidade, aí fica difícil, né? Nós temos aí fotos, por exemplo, né? No caso ali não é uma pessoa cadeirante, né? Mas é uma senhora de idade que precisa ter o acesso fácil ao ônibus, né? Temos 22 ônibus ainda da linha desse modelo 8000, que ainda estão sem a acessibilidade, né? E aí, no caso, o motorista, o cobrador também pode ser penalizado caso ele derrube a pessoa. Então, eu ia comentar agora, porque eu tenho ouvido histórias, e eu já presenciei também, de motoristas que, né, não vou nem falar, por exemplo, das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mas as pessoas, entre aspas, ditas normais, o motorista e o cobrador, o motorista, né, que está dirigindo o veículo, ele arranca com muita vontade ali com o veículo e a pessoa cai, né? E aí você às vezes pensa assim, o motorista fez sem pensar, ele vai parar e vai pedir desculpa, né? Não, e às vezes a gente observa o cobrador com um sorriso irônico, maroto no seu semblante, o motorista às vezes não está nem aí, né? E aí a gente vai caminhando. De um modo geral, a gente vê que até a juventude, ao adentrar o ônibus, eles não cedem mais o seu lugar para a pessoa idosa, para a mulher gestante, né? Fingem que estão dormindo, né? Tirando uma soneca dentro do ônibus. Tudo isso é a educação, como a gente falou aqui também, que vem do berço, né? Os princípios e valores e ética que a gente aprende, ou deveria ter aprendido, né? E colocar em prática, né? É isso que tem acontecido. No caso do transporte público, qual seria o modelo adequado de ônibus para contemplar todas as pessoas que precisam de ter a mobilidade? Então, você vê o exemplo da cidade de Curitiba, né? Já está anos-luz na frente, né? Tudo bem que o prefeito lá, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, era um arquiteto, né? O Jaime Lerner. Mas já há uns 20 ou 30 anos, Curitiba já está à frente, né? Com uma cidade planejada aí, pensando na questão dos pontos de ônibus no formato redondo, de acrílico, plataformas pneumáticas que elevam tanto um carrinho de neném como uma cadeira de rodas, e tudo com acesso já próprio para o ônibus, que também tem esse equipamento pneumático que levanta uma cadeira de rodas, ou às vezes até uma pessoa obesa, né, que também entra na questão da pessoa com mobilidade reduzida, né. Então são todos uns aparatos, e os nossos engenheiros, eles estão aí, e a gente às vezes pensa assim, eles não estão trabalhando, não estão pondo a cabeça para funcionar. Estão sim, os projetos existem, as empresas sabem desses projetos,
Mas elas, como eu falei para você, elas vão empurrando com a barriga. Como um carrapato, vão grudando nos políticos e falando assim, não tem como prorrogar isso, como é o caso que eu citei para você lá de São Paulo. Vamos jogar para 2037. Né? Vai jogando, e aí às vezes a gente não vai estar vivo para ver essas mudanças na sociedade. Então a gente tem que pegar firme nisso aí. Fica caro, engenheiro, para poder fazer todas essas adaptações? Não vou mentir para você. Tem um custo, né? Não é tão barato assim. Mas tendo em vista todo o lucro que essas empresas têm, e eu nem vou citar, já citei, né? Mas vou citar de novo o nosso exemplo aqui da nossa cidade, que tem apenas uma empresa se usufruindo, né, do dinheiro dos nossos munícipes, ela não tem nenhuma concorrente para poder dividir todo esse lucro. Já ela poderia ter muito bem mais, né, ônibus adaptados para pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Então a gente vai aproveitar aqui para cobrar nossas autoridades. O prazo acabou dia 3 de dezembro de 2014 para todos os ônibus da cidade de Taubaté estarem com adaptação para os deficientes. Fora isso, houve uma audiência entre a Prefeitura, o Ministério Público Local e mais a empresa de transporte que prorrogou por 24 meses o prazo. E o prazo já se esgotou agora em julho. Então, os senhores vereadores, os 19 que aí estão na nossa cidade, mais o senhor prefeito, poderia ver o que está acontecendo, porque já faz um mês que o prazo acabou e continua os 22 ônibus circulando em Taubaté. Até quando só os senhores podem nos dar a resposta, né? E também a população está merecendo essa resposta de forma adequada, de forma transparente. Engenheiro, eu gostaria que você deixasse as considerações, quem quiser aproveitar, né, a sua experiência, né, a empresa principalmente que de repente vem aqui para começar a se instalar em Taubaté, de repente, né, quer ter uma experiência sobre segurança do trabalho, sobre mobilidade também, né, aquela empresa que pensa não é no futuro, já no presente, para poder também facilitar os seus funcionários a ter acessibilidade dentro, né, do próprio espaço. O telefone, o contato, como que faz? Só relembrando aqui, né, de tudo que a gente falou aqui, não é uma questão de crítica, mas é uma constatação dos fatos, que a gente, né, as imagens mostram por si mesmas, né, constatação dos fatos da situação que está a nossa cidade, por exemplo, né, e tantas outras aí, né, não é crítica, mas é cobrança. As leis estão aí, empresas estão se beneficiando, estão lucrando. Mas a situação está difícil, o país está em crise, tudo bem. Talvez está lucrando menos, mas está tendo lucro. Então, como você falou, o tempo se expirou, né, da lei, a gente tem que, como sociedade, a gente tem que cobrar isso. Vou deixar rapidinho meu contato, né, meu e-mail é arc.marciosantos@hotmail.com, meu telefone, eu vou deixar o celular, que já fica 24 horas ligado, 99727-2789, né, estou à disposição para ministrar palestras na questão da área da segurança do trabalho e principalmente brigada de incêndio, treinamento de brigada de incêndio, que se faz tão necessário, né, sem contar também a acessibilidade e inclusão social para as PCDs, né, pessoas com deficiência. Antes de me despedir aqui do engenheiro, quero lembrar que nós recebemos lá do cartório do Registro de Imóveis Taubaté esse importante lembrete, que eles estão na primeira campanha da solidariedade e está arrecadando produtos para doação, né, para ajudar nas refeições das pessoas das Casas da Sopa, do Instituto São Rafael, do Asilo São Francisco. E eles estão fazendo essa campanha lá, então com equipes até, né, para poder ver quem arrecada mais, né. Então a equipe do nosso amigo lá, o Davi Israel Pereira Filho, que é o escrevente, está arrecadando alimentos, arroz, feijão, macarrão, óleo de cozinha e alimentos não perecíveis, né? Inclusive eu peço para que não leve sal, né? Normalmente a pessoa vai doar alguma coisa e acaba levando sal. Então quem quiser procurar o Davi Israel, pode ligar no 2125-4277 lá no cartório, pode ligar no 98805-9999, né? E para mais informações, né, no primeiro cartório de registro de Taubaté. Interessante, essa campanha começou agora no dia 20 e vai até o dia 31.
as instituições que são ajudadas para serem, né, contempladas, é porque realmente fazem um trabalho sério, né? A gente conhece todas elas, a Casa da Sopa, conhece o Instituto São Rafael, que é de portadores de necessidades especiais, né, visuais, e o Asilo São Francisco, que abriga os nossos idosos aqui da cidade e da região, né? Então é sempre bem-vindo essa ajuda, né? Arroz, feijão, macarrão, óleo, né? Produtos de limpeza, né, que você pode estar contribuindo. Repetindo, ó, Davi Israel 2125-4277 lá no cartório. É facinho, também é só você procurar aí, primeiro cartório de registro Taubaté, que fica mais fácil. Amanhã eu trago o endereço certinho também para vocês, e quem quiser pode trazer aqui na TV Cidade também, que nós conduziremos ao pessoal lá do cartório de registro. Engenheiro, eu quero agradecer a sua participação, né, ajudando a esclarecer aqui a população da nossa cidade e a cobrar das nossas autoridades essa demanda que é muito importante, sim. Se nós queremos uma Taubaté melhor, uma Taubaté que respeite todos os cidadãos, passa pela questão da acessibilidade. Eu que agradeço essa participação, né? Estou sempre à disposição de vocês, né, para outras situações, outros momentos. E essas entidades que você citou, elas são entidades sérias, idôneas, e são exemplos como esse, né, de parcelas da população que nos enchem de orgulho, né? O povo brasileiro, ele é um povo sofrido, mas é um povo lutador. Esse país, ele tem jeito. Basta a gente não ficar parado, não ficar na zona de conforto, a gente pôr a mão à obra, né? Então esse país, ele tem jeito, tem muita gente séria nesse país. E para ter jeito, começa com você se colocando no lugar do outro, né? Então o nosso programa das 6 está sempre tentando se colocar no lugar do outro, né? E você que está aí em casa para poder trazer essas informações e a gente poder fazer uma cidade realmente melhor. Eu vou ficando por aqui com o Marcelo Queres lá na técnica, com toda a nossa equipe, o Jefinho, a Cláudia Mello, né? A Miriam Ferreira, mas amanhã nós estaremos aqui de volta no programa das 6. Para você que acompanha a nossa programação, uma boa noite e até amanhã.